Neste vídeo, você vai descobrir como o antigo conhecimento, que até agora parecia escondido ou esquecido, está diretamente ligado a nós, ao nosso corpo, mente e ao cosmos. Vamos explorar juntos, desde as energias que fluem dentro de nós, até as histórias que conectam civilizações antigas com o céu estrelado acima de nós. Você vai aprender sobre a Bíblia e a conexão com o poder incrível do seu cérebro. Entender como a antiga sabedoria pode ser aplicada na sua vida hoje e até mesmo descobrir conexões cósmicas que você nunca imaginou existir. Se você deixar passar, pode perder a chance de se conectar com conhecimentos que muitos desejariam ter acesso, mas poucos realmente conhecem. Este é o momento de abrir sua mente e coração para uma jornada que promete transformar a forma como você vê o mundo e a si mesmo. Então, eu te convido. Fique conosco até o final deste vídeo. Está preparado? O poder da mente. Códigos secretos da Bíblia. Agora, para otimizar seu conhecimento, não se preocupe muito em entender tudo, pois o seu subconsciente vai fazer isso para você. Apenas relaxe e assista. O importante é assistir o vídeo até o final. São apenas alguns minutos que podem destravar sua mente. A usina de energia interna. Imagine por um momento que toda aquela sabedoria antiga que você ouvia na igreja e talvez tenha se perguntado: como assim nunca me contaram isso antes? Não está só nos textos sagrados como a Bíblia, mas também tem tudo a ver com o que acontece dentro de nós. Surpreendente, não é? Vou te contar um segredo que poucos parecem notar. O nosso corpo tem um sistema incrível que parece até uma usina de energia. Você sabe quando sente aquela energia subindo, aquela vontade de fazer algo grandioso? Isso tem tudo a ver com uma coisa chamada plexo solar, um ponto de força no nosso corpo. Agora imagina que essa energia sobe, passando por 7 pontos especiais, chamados chakras, que são como estações de energia ao longo da nossa coluna, até chegar no topo da cabeça. Lá, ela faz uma coisa incrível. Ativa uma parte do nosso cérebro que normalmente não usamos tanto, expandindo nossa percepção e capacidade de entender o mundo. Incrível, né? E aqui vai algo para te deixar ainda mais curioso. Essa história de energia e chakras, que você talvez tenha ouvido em conversas sobre meditação, não é apenas uma forma de falar. É real e tem a ver com como nosso corpo lida com a energia elétrica. Sim, estamos falando de eletricidade no nosso corpo. Agora pense comigo, nosso cérebro é como um computador super avançado, capaz de processar um montão de informações e fazer coisas complexas. Mas assim como um computador, nem sempre sabemos como acessar ou usar todo esse potencial. Isso não é mágica, é ciência. Nosso cérebro trabalha com sinais elétricos e entender isso é a chave para desbloquearmos habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Falando em elétrica, você já parou para pensar como a natureza é sábia? Por exemplo, a palavra anjo. A palavra anjo é, na verdade, a palavra ângulo, que significa campos eletromagnéticos, que voltam e são refletidos através da poeira espacial e impactam a Terra e impactam seu cérebro. Eles causam um arco entre os receptores de seu cérebro que fazem com que você pense de maneira diferente. E esse é o ângulo do arco no mundo dos anjos. Você deve ter notado um sufixo comum L em nomes como Michael, Gabriel, Uriel e Rafael. Curiosamente, outro L desempenha um papel crucial na forma como todo o nosso ser opera a eletricidade. O corpo humano opera com impulsos elétricos, enquanto podemos enviar sinais elétricos para o cérebro e recebê-los é surpreendentemente eficiente quando consideramos o uso de energia do cérebro. Então, a palavra anjo pode ser vista de uma maneira totalmente nova, como campos eletromagnéticos que viajam pelo espaço e afetam nosso corpo e mente. Isso mesmo, a energia ao nosso redor e até os nomes de seres celestiais têm a ver com a eletricidade e como ela opera em nós. E aí vem a parte que todos nós enfrentamos, o esgotamento.
Sabe quando você se sente cansado, mesmo sem ter feito muito esforço físico? Isso pode ter muito a ver com como lidamos com a energia no nosso corpo e cérebro. O cérebro humano adulto opera com cerca de 12 watts de potência, mesmo quando acordado ou dormindo. Um computador desktop típico consome cerca de 175 watts e um laptop, cerca de 60 watts. Muitos de nós experimentamos sobrecarga e esgotamento porque não entendemos a importância da resistência no gerenciamento do fluxo dessas correntes dentro dos circuitos específicos de nossos cérebros. É como ter um computador ou aparelho em sua casa. Sem os resistores necessários para regular a corrente, está fadado ao esgotamento. É um erro ver o esgotamento apenas como uma reação emocional. Nosso cérebro é um campeão de eficiência, funcionando com bem menos energia do que os aparelhos eletrônicos que temos em casa. Mas sem os cuidados certos, até o melhor sistema pode sobrecarregar. O esgotamento não é só uma coisa da nossa cabeça, mas uma reação do nosso corpo ao estresse e à má gestão da nossa energia interna. É como se nosso corpo e mente fossem uma rede elétrica complexa, onde tudo precisa estar em harmonia para funcionar bem. E o mais incrível, cientistas estão descobrindo cada vez mais sobre como o estresse e o esgotamento afetam não só a nossa saúde mental, mas também física, impactando tudo na nossa vida. Isso tudo nos mostra como somos incrivelmente complexos e capazes de coisas extraordinárias. A chave está em entender e respeitar o nosso próprio sistema, explorando todo o potencial que temos dentro de nós. Enigmas cósmicos e conhecimento antigo. Sabe, de vez em quando, a gente se depara com coisas que fazem a cabeça dar um nó, né? Pois bem, vamos mergulhar juntos em uma história que parece tirada de um filme de ficção, mas que tem muito a ver com a realidade e o universo ao nosso redor. Há muito tempo, no Egito, havia um grupo de pessoas chamadas Copics. Eles eram tipo os cientistas da época. Eles valorizavam muito o conhecimento, colocando-o no mesmo patamar que a graça e a fé. Isso porque eles entendiam os princípios da física e como isso se aplicava à nossa existência. E aqui vem a parte que faz a gente pensar. Eles tiveram um encontro com uma figura que a gente conhece por Jesus. Agora, pode ficar tranquilo que a gente não vai entrar em debates religiosos e de quem ele era. O que importa aqui são as ideias que ele compartilhou. Uma das coisas que Jesus deu para esse grupo foi um símbolo super importante. Uma cruz com um círculo por cima, rodeado por 8 círculos. Esse símbolo, que parece saído dos livros antigos do Egito, tem muito a dizer sobre o universo. Acredite se quiser. Vou te contar um fato que vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Em outubro de 1955, foram descobertos planetas que se alinhavam exatamente com esse símbolo e com as histórias da Bíblia. Cada descoberta seguia um padrão que parecia contar uma história cósmica, conectando pontos que vão desde a Virgem Maria até a glândula pineal e os 7 chakras do nosso cérebro. Os Copics também falaram de algo que era a palavra azô. Disse que Jesus transmitiu esse conhecimento aos gnósticos coptas no Egito. Entre esses ensinamentos estão referências ao oitavo roda de raios e a palavra Ao-O, a enigmática cifra 45.555. Segundo relatos de textos apócrifos e secretos, atribuídos à ideia de um Jesus gnóstico, indica que o próprio Jesus deu a eles esses códigos, nomes, números e selos. Um desses códigos ligavam-se à ideia de ascender ao reino da luz. Foi ensinado a palavra Ao, significa que absorve luz ou absorve fótons. E a palavra Zó, que é uma raiz da palavra zeólita, que significa filtrado por cristal, é a luz filtrada pelo cristal. Se pensarmos na ciência moderna, os campos eletromagnéticos que vêm do espaço são refratados pela poeira cósmica, ou seja, são refletidos pelos cristais ou filtrados pelos cristais antes de entrarem na atmosfera da Terra. E isso foi dito há milhares de anos atrás. E o interessante aqui é que só atualmente sabemos que os campos eletromagnéticos realmente impactam em nosso cérebro.
A outra coisa intrigante é a parte final do quebra-cabeça. O número que foi dado aos Copics. Jesus disse a eles o número 45.555. O curioso aqui é que existe uma galáxia chamada 45.555. Aqui, a gente entra em um território que mistura ciência com espiritualidade, mostrando como a luz e os cristais podem influenciar a energia ao nosso redor e, consequentemente, a nossa própria energia. Essa galáxia fica numa constelação chamada Coma, que simboliza mãe e filho em várias culturas e histórias, como Maria e Jesus ou Ísis e Horus. E mais maluco ainda, ela está no signo de Virgem. Isso não soa como uma daquelas coincidências que a gente não pode simplesmente ignorar? E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre algo que pode parecer meio sombrio, mas que faz todo sentido nessa história. A ideia do bem e do mal, representada muitas vezes como o diabo ou Satanás. Mas aqui vai uma reflexão. Essas forças só ganham forma a partir das nossas ações. Pensa comigo. Se você tem um pensamento ruim, mas não age de acordo, nada de mal acontece, certo? Mas se você transforma esse pensamento em ação, aí sim dá vida a essas forças negativas. A lição de Adão e Eva. Energia e equilíbrio. Imagine só naquela história antiga de Adão e Eva, onde eles estão lá no meio do jardim, sem roupa nenhuma, conversando com uma cobra. Acredite ou não, essa cobra é mais do que parece. Ela simboliza conhecimento profundo. Eva, representando nossa mente, e Adão, nosso lado físico, entram numa confusão danada quando decidem comer uma fruta proibida. Mas veja bem, quando Eva come a fruta, é como se nada de ruim acontecesse porque é apenas um pensamento. O problema mesmo começa quando Adão entra na dança e age conforme esse pensamento. Aqui, o que quero que você perceba é que tudo se resume a uma energia neutra dentro de nós, como uma corrente elétrica. Pensando bem, essa corrente é o que dá energia ao nosso cérebro. Mas muitos de nós nem sabem que nosso cérebro precisa de um equilíbrio nessa energia para não explodir. Assim como os aparelhos que temos em casa, se deixarmos essa energia sem controle, pode dar ruim. E quando a coisa fica sem controle, a gente pode se sentir como se tivesse levado um curto-circuito superaquecido e exausto. Isso tudo acontece porque a gente não aprendeu a manejar a resistência necessária no nosso circuito cerebral. E agora, me acompanha nesta. A meditação é tipo um regulador desse circuito. A doutora da Universidade de Massachusetts e a Universidade de Western Ontario mostraram que meditar pode aumentar a produção de uma coisa chamada melatonina, que só é produzida no escuro e ajuda a regular nosso relógio biológico, entre outras coisas. Mas por que a gente deveria se importar com melatonina? Olha só, ela não só regula nosso sono, mas também pode ajudar a prevenir doenças, como câncer, e até fortalecer nosso sistema imunológico. Então me diz, você já tentou ativar essa produção de melatonina na sua glândula pineal? Provavelmente não, né? Muitos de nós nem sabíamos que o estresse do dia a dia pode afetar essa parte do nosso cérebro, mexendo até com o nosso estado de alerta. Pesquisas apontam que essa glândula pode ter um papel fundamental no vai e vem da esclerose múltipla, mostrando o quão incrível e complexo nosso corpo é. E tem mais. A melatonina é estudada como um hormônio, que pode até nos ajudar a envelhecer melhor. Viu só como nosso corpo e mente são como um universo inteiro para explorar? Conectar os pontos entre histórias antigas, como a de Adão e Eva, e o que a ciência moderna está descobrindo sobre nós, é simplesmente fascinante. Dá para a gente ver como tudo está interligado, desde as nossas ações até o mais íntimo funcionamento do nosso corpo. E saber disso pode ser o primeiro passo para cuidarmos melhor de nós mesmos, por dentro e por fora. Que tal embarcar nessa jornada de descobertas? Circuito da ressurreição. Mergulhando ainda mais fundo nessa viagem pelo nosso ser, vamos falar de algo que talvez te surpreenda. Sabia que estudos recentes mostram uma ligação bem interessante entre a melatonina e a doença de Parkinson? Pois é. Em 2016, uma pesquisa bem detalhada revelou que a melatonina pode realmente ajudar a melhorar como a gente dorme, especialmente para quem enfrenta doenças que mexem com o cérebro. Isso destaca quão crucial
é entendermos o papel da melatonina e da glândula pineal em nossa saúde. Imagina, entender essas conexões pode até mudar a forma como lidamos com tratamentos de saúde, especialmente para quem está bem perto de nós. E sabe, seguindo essa trilha de descobertas, chegamos a um ponto muito especial da nossa história, a ressurreição. Aqui, Jesus nos diz algo que parece simples, mas é profundo. Esperem por mim na Galileia. Quando vamos atrás do significado da palavra Galileia, descobrimos que significa circuito. Pensa comigo. Isso sugere que a energia despertada em nós pela meditação agora circula pelo nosso cérebro, conectando-nos de maneira mais profunda e divina. Aliás, falando em circuitos, nosso cérebro funciona como um grande circuito elétrico, cheio de portas e conexões que controlam o fluxo de informação. É fascinante perceber como, ao longo dos séculos, pessoas meditaram cantando Om nos templos, movimentando essa energia pelos resistores, da coluna vertebral até o cérebro. Essa prática antiga mostra como a energia direcionada e bem utilizada pode fazer maravilhas por nós. Números, símbolos e o cosmos. Conectado. Agora deixe-me te contar algo que vai te deixar de queixo caído. O nosso cérebro tem 12 portas. Sim, 12. Isso mesmo, e essa quantidade não é à toa. Ela reflete os 12 signos do zodíaco, as 12 constelações, mostrando que tudo no universo está interligado de uma maneira impressionante. E para te deixar ainda mais intrigado, vamos falar sobre computadores e como eles são organizados. Sabia que o cérebro humano inspirou a criação de redes neurais artificiais? Embora diferentes, o funcionamento básico tem semelhanças incríveis. E aqui vai um detalhe curioso. Quem é um dos nomes mais importantes no mundo dos computadores? Gates, sim, como as portas do nosso cérebro. E para finalizar com uma reflexão profunda, vamos mergulhar no significado de certos números e símbolos. Na neurociência, por exemplo, as ondas cerebrais θ, aquelas que oscilam entre 4 a 8 ciclos por segundo, estão associadas à criatividade, intuição e um estado de relaxamento profundo, como na meditação. Pitágoras, um matemático grego antigo, ao explorar a geometria e os números, descobriu padrões que refletem profundamente a natureza do universo e da nossa existência. Por exemplo, ele associou o número 318 ao diâmetro de um círculo, trazendo uma mensagem que ressoa até hoje. O divino está em tudo e em todos os lugares. Esse passeio pelas conexões entre nossa saúde, a forma como nosso cérebro opera e as mensagens ocultas no universo mostra como somos parte de algo muito maior. E quem sabe, ao prestar atenção aos sinais e símbolos ao nosso redor, possamos desbloquear ainda mais segredos sobre nós mesmos e o cosmos. Então, o que acha de começarmos a prestar mais atenção e explorar essas conexões incríveis? Você já parou para pensar em como certos números parecem seguir a gente por aí, quase como se tivessem um recado especial? Pois é, existe um número, o 318, que tem uma ligação toda especial com algo chamado ondas θ. Essas ondas são tipo um ritmo que nosso cérebro segue, sabe? Elas estão relacionadas a como a gente aprende, lembra das coisas e até como se orienta no espaço. E olha que interessante. Essas ondas θ têm a ver com a 8ª letra do alfabeto grego e batem numa frequência que, se você pensar bem, é como se fossem 3 em 1. O manual da mente. Mas vamos lá. O que a gente faz com toda essa informação? Muita gente segue a vida sem dar muita bola para como o cérebro realmente funciona. E isso, minha amiga, meu amigo, é como ignorar o manual de instruções do computador mais avançado que a gente tem. Nosso próprio cérebro. Buda, há milhares de anos, já tinha sacado uma coisa importante. A bagunça que a gente vê no mundo, muitas vezes, começa dentro da nossa cabeça, com todas as vibrações negativas que a gente emite sem nem perceber. E quando você multiplica isso pelos bilhões de pessoas no planeta, bem, aí temos um problemão. Então, o que a gente faz? A primeira coisa é entender que nosso cérebro é um circuito super complexo, mas que a gente pode aprender a usar melhor. Imagina só se a gente começasse a prestar atenção nas vibrações que a gente manda para o mundo. Talvez, só talvez, a gente pudesse começar a fazer uma diferença bem maior do que imagina. E aí, topa tentar? Imagine só.
Uma enciclopédia aí dizendo que nosso cérebro é uma mistura de computador com uma fábrica de produtos químicos. Isso mesmo, as células do cérebro criam sinais elétricos e os passam de uma para outra, criando um caminho que a gente chama de circuito. E olha só, tem uma coisa chamada corrente que esse circuito precisa manejar. E tem um versículo na Bíblia, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que fala sobre resistir ao diabo para ele fugir. É meio que uma maneira de dizer, quando você enfrenta os desafios de frente, eles acabam perdendo a força. Agora, imagina você aí sentado na frente do computador, ou até mesmo de uma lâmpada, e tentando repreendê-la, dizendo, eu te repreendo. Soa engraçado, né? Mas a lâmpada só vai acender se você colocar uma nova e parafusá-la direitinho. Isso nos mostra que não dá para tratar nosso cérebro de maneira diferente de um sistema elétrico. Precisa ter a corrente certa, a tensão adequada. E os circuitos têm que estar funcionando bem. Dentro da nossa cabeça tem algo muito especial. Nosso cérebro, que é um computador, um circuito elétrico que precisa de uma corrente bem balanceada. Se não tiver cuidado, você pode acabar queimando o circuito. Já ouviu falar de gente que exagerou tanto que se sentiu esgotada? É porque não souberam lidar com a resistência que é necessária nesses circuitos. No meio de tudo isso, tem uma coisa interessante. No computador tem uma parte chamada RAM, que ajuda na memória. E no nosso cérebro tem uma área que era conhecida pelos antigos egípcios como chifre de Amon, que também tem a ver com memória. Isso tudo para dizer que nosso cérebro é incrível e precisa ser cuidado, não ignorado ou sobrecarregado com coisas que não ajudam a gente a crescer. Então, em vez de ficar só na fantasia e nos rituais que parecem legais, mas não tocam o fundo da alma, que tal a gente buscar entender melhor como funciona esse presente que a gente tem dentro da cabeça? É sobre encontrar um jeito de conectar com algo maior, de verdade, e não apenas seguir o que todo mundo faz. Porque no fim das contas, somos seres incríveis, com uma capacidade enorme de criar, amar e se conectar de formas que muitas vezes nem imaginamos. E agora, enquanto a energia da descoberta ainda vibra dentro de você, lembre-se, cada curtida é como uma centelha de energia que nos conecta. Cada inscrição é um passo para desbloquear ainda mais segredos juntos. E cada compartilhamento expande nossa rede de luz, tocando mentes e corações ao redor do mundo. Não deixe essa jornada terminar aqui. Toque os símbolos abaixo, curtir, inscrever-se, compartilhar. E se você sentiu o chamado para ir além, temos portais prontos para você explorar. Nossos cursos especializados, disponíveis agora nos cards e fixados nos comentários. De técnicas avançadas de meditação a estratégias para aprimorar seu foco mental, cada curso é uma chave para novos reinos de possibilidades. Dê o próximo passo em sua jornada de descoberta. Acesse agora e transforme o potencial em realidade. Obrigado.